Muito bem, estamos começando então mais um episódio do Falas Podcast. Nós estamos chegando ao fim dessa temporada, então você já sabe, se inscreve aí para você garantir todos os episódios. Se você não assistiu os anteriores, vai lá, dá uma conferida. Se você não assistiu a temporada anterior, é muito boa, primeira temporada, topíssima, já assiste também. Nós estamos chegando ao fim, então nós temos esse mais 2 episódios. Nós encerramos essa temporada com muita alegria. E eu tô extremamente orgulhosa e motivada para colocar tudo que eu tenho aprendido aqui em prática. Espero que você também tenha gostado. Para mim saber se você tem curtido os nossos episódios, o nosso podcast, eu quero que você comenta aqui neste vídeo o que você tem achado até o momento. Combinado? Vamos lá, vamos apresentar então a pessoa que está aqui hoje, o nosso grande palestrante de acampamento. É uma pessoa que eu admiro demais, conheço pouco, mas admiro muito o trabalho, a, a experiência que essa pessoa tem. E hoje nós vamos conversar então com o Robson Miranda, ele que é psicólogo, esposo da Lu, pai de meninas incríveis, e hoje você vai aprender com ele, vai ouvir um pouco mais da vida dele, da experiência dele, como que você pode performar na sua vida, né? Esse é um tema muito interessante. Vamos lá, vamos conversar então com o Robson. Robson, muito obrigado, tá? Obrigado por ter aceito o convite. De quando eu escuto falar de você, eu sempre quis te conhecer, conversar com você, tomar um café, enfim. E surgiu a oportunidade da gente se conhecer lá na SIC. E eu vi, enfim, a bagagem que você carrega. Eu falei, preciso trazer ele pro podcast. Vamos lá, vamos ouvir ele. Então, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, tá? Imagina, a gratidão é minha, né? Afinal, Isso. a gente tá aqui para poder ajudar o próximo, servir, né? E, enfim, e eu que fico feliz dessa oportunidade, né? Não é sempre que a gente tem essa chance de poder alcançar um número, né, gigante de pessoas. Então, a satisfação é toda minha. E sempre que puder e for necessário, eu tô aí. Show, show. Isso é uma coisa que eu admiro muito em você, Robson. Eu vi você falando com, acredito que foi com a médica. Estávamos conversando, eu, você, uma médica, e tinha mais algumas pessoas, e falaram de um projeto pra você. Você, não, pode contar comigo, sempre que for necessário eu tô lá. Eu falei, caraca, a agenda dele é extremamente concorrida, porque pra gente conseguir esse horário foi bem complicado, né? Extremamente concorrida. Mas você tá sempre pra servir, eu admiro isso. E eu já quero começar te perguntando justamente isso. Você acredita que o fato de servir faz você ter mais realização na tua vida? Faz você performar melhor na tua empresa, na tua empresa não, perdão, na tua profissão e, enfim, em todas as tarefas que você tem, que você faz? Faz, né? Assim, eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de conceitos, não é? Perfeito, Então, quando você entende qual é o conceito da tua existência, então você entende que você não veio ao mundo para viver sozinho, perfeito. não é? E nem tampouco só para ser servido. Então, é uma via de mão dupla. Então, e quando você resolve servir ao outro, você também aprende. Então, como a minha profissão fala, né? Servir ao outro é uma via de mão dupla onde você ensina e você aprende ao mesmo tempo, porque é uma miscelânea de culturas, de costumes, de hábitos, as quais que Legal. muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Então, eu acredito muito sobre isso, né? Eu falo muito sobre isso, né? Assim, independente de ganhar financeiramente falando, né? Você já ganha. Então, Sim, quando você serve o outro, quando você estende a mão para o outro, sem pensar na condição financeira, você ganha dignidade, você ganha experiência, você ganha, enfim, você está ganhando. E perfeito. esse ganhar não te ocupa espaço, não é? E mais do que isso, você ganha amigos, não é? Você ganha um indivíduo que está ali, né? Então, assim, você cria vínculos, você gera alianças, você, enfim, é uma construção que não tem fim, não é? Então, eu acredito muito nisso. Legal, show, gostei, gostei. E assim, Robson, eu concordo com você. Você até falou assim que quando a gente serve, a gente aprende mais, até mais, ou igual, do que quando a gente só senta pra ser servido, né? E eu já vi ali alguns conceitos de aprendizados, por exemplo, e algumas pessoas, alguns mentores que eu tive ao longo da minha vida,
me ensinaram o seguinte, que quando a gente lê, a gente aprende. Quando a gente escreve, a gente aprende. Quando a gente ouve, a gente aprende. Mas quando a gente para explicar pro outro, é quando a gente aprende mais. Claro, ali a gente tá falando do quê? Do aprender. Mas vai bem de encontro com isso que você falou, que é o fato de quando você tá lá como psicólogo, você ganha. Quando você tá como pai, você ganha, entre aspas. Quando você vai fazer uma palestra, não sei se você é remunerado, mas talvez você ganha. Mas quando você faz algo assim por outro, igual um episódio que você me contou agora há pouco nos bastidores, né? Aí é quando você ganha tudo isso que você falou, né? E eu acredito muito que isso está ligado diretamente com a forma como a gente se sente realizado. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu costumo dizer que realização é você saber que você vai ter desafios, que você vai ter problemas, mas que você tá no caminho certo, entre aspas, né? Porque como que a gente sabe qual que é o caminho certo? Mas enfim, a gente vai discorrer sobre isso. E, enfim, eu concordo com isso. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta que é a seguinte: eu sei que você serve, por exemplo, no acampamento, como Uhum. psicólogo e tudo mais. E na prática mesmo, para a galera lá de casa que está nos ouvindo entender, como que isso na prática muda a tua vida? Exemplo, pô, saí de casa, vou servir no acampamento 3, 4, 5 dias. Uhum. E como que isso vai impactar na minha vida depois? Ou o que, que de fato eu aprendi que tá claro na minha cabeça? Porque às vezes a gente fica nesse negócio de. Ah, a gente aprende quando serve, ah, a gente aprende ouvindo e tal. Mas na prática mesmo, talvez a pessoa que tá lá nos ouvindo fala assim, cara, ok, participei de uma conversa e não aprendi nada, né? Então, pra gente mostrar como que é no nosso dia a dia, a gente aprender e obter conhecimento e realizações através dos serviços que a gente presta. Olha só, eu disse que a nossa vida ela é feita de conceitos. Ok, Então, assim, a gente tem que lembrar que essa movimentação que você disse de ler a gente aprende, e servir a gente aprende, e a gente vai adquirindo conhecimento. A gente tem que pensar que quando você fala, o outro adquire conhecimento, porém, entretanto, todavia, muitas vezes nós falamos, mas nós falamos, às vezes, para nós mesmos. Muitas vezes aquele sujeito traz um desafio que vai impactar com a tua realidade, não é? Então, assim, quantas vezes você se depara com uma pessoa que ela está contando a história dela e fala assim, cara, eu vivi isso, e eu tive que passar por isso, acabei fazendo assim, acabei fazendo assado. Então, assim, muitas vezes nós, na condição de pregadores ou palestrantes, nós falamos muitas vezes coisas que também nos servem. Nós não podemos ser demagogos para falar, não, vixe, eu vivo uma vida, ó, de ok, plenitude, perfeita. perfeito, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor profissional. Não. Eu tenho minhas mazelas, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas falhas, as quais eu busco superá-las e resolvê-las. Então, assim, isso tem que ficar claro para você e deixar claro para o outro, porque senão o outro te pega como modelo. E uma hora, sem perceber, você pode demolir tudo aquele pouco que você construiu, porque o outro espera em você, pessoa. Mas nós somos passivos de erros e acertos, não é? Então, por isso que eu falo que é muito claro nós termos essa coisa de falar: olha, eu não sou exemplo para ninguém, ok? Mas você já pensou em construir por esse caminho? É uma sugestão. Por quê? Porque eu estou fora do teu furacão. Entende? Então, eu não consigo te tirar do furacão. É Perfeito. muito difícil a pessoa sair do furacão para ter uma visão ampla daquilo que vive. Não é? Então, você fora do furacão, você fala assim: olha, eu estava vendo que nessa movimentação você fica dessa forma. É isso mesmo? É, mas se você fizer de tal forma, será que fica melhor? Então, assim, a pessoa pega em você, enxerga em você uma alternativa que ela não vê nela. Então, é muito importante, eu falo isso para as pessoas entenderem assim: olha, você vive num processo, eu também vivo o meu processo.
Você faz terapia? Eu também faço terapia. Então, assim, a única diferença é o nível do processo que nós estamos, a condição diante do processo que a gente vive. Perfeito. Porém, entretanto, todavia, nós somos passíveis de erros e acertos. Então, assim, e o processo de aprendizagem, ele vem com isso, não é? A maturidade, seja ela maturidade psicológica, ou maturidade de comportamento, ou maturidade espiritual, enfim. Agora, eu penso que o maior desafio é você ter essa consciência de você mesmo. Qual é a tua real condição diante da sociedade? Eu ia trazer justamente isso. Eu ia te perguntar. Desculpa te interromper e já Mas quero que é você isso continue. Eu mesmo. já quero que você continue, mas eu ia te perguntar o seguinte: para a pessoa ter a consciência, é, não digo nem a consciência, eu ia te perguntar da seguinte forma: para a pessoa entender que ela pode aprender servindo, que servir é uma das formas de se sentir realizado, então que ela pode, nessa forma, servindo, se sentir realizado, para ela entender isso, ela precisa estar no momento presente? Ela Sim, porque assim, ó, Ok, fazendo só um ajuste na tua fala, por favor. não é? A pessoa ela precisa não só servir, como aceitar ser servido. Ok, Porque tem muitas pessoas que se preocupam em servir por não se deixar, não se abrir para ser servido. Porque às vezes acha que abrir para ser servido é mostrar as suas fraquezas, é mostrar a sua vulnerabilidade. Então, opa, eu vou servir para o outro não ter a chance de me acessar. Entende? Então, quando eu me coloco no servir, mas também na condição de servido, eu me coloco na mesma patamar que você, independente do nível do teu processo. Você pode estar um nível a mais que eu, ou um nível a menos que eu, ou você pode ter um conhecimento em uma determinada área, talvez que eu não tenha, mas nós temos que ter essa mão dupla, porque senão eu fico focado em servir, mas eu não deixo você me servir. E quando eu não deixo você me servir, minha cara, eu fecho portas para aprendizagem, não é? Então aí eu fico preocupado em ensinar, mas será que eu estou sendo tão útil ao outro como eu poderia ser comigo mesmo? Será que eu estou sendo justo de não me dar oportunidade de você me ensinar algo? Então, por exemplo, estar aqui hoje. Estar aqui hoje, quando você me mandou a temática, eu falei, nossa, ela só mandou isso. Vai ser um baita de um desafio. Por quê? Porque abriu. Então, assim, é só aquela frase. É só aquela frase. Então você vem aberto. Por quê? Porque diante daquela temática, você sabe que você vai falar e você também vai receber. Então, quando você me faz essa pergunta, você gera um monte de movimentos aqui dentro e que fala, poxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, será que pode juntar assim? Pode juntar? Então, eu faço a dinâmica, a sistematização de todo pensar e aí eu te dou uma resposta como eu dei agora. E daí eu também aprendo com aquilo que você está aprendendo comigo. Então, assim, é muito abstrato, é muito complexo, é subjetivo, não é? É subjetivo. Mas é prazeroso, porque no final você vai falar assim, poxa, você falou um negócio que eu não tinha pensado, não é? Muito bom. Então, essa correção a gente precisa, né, um ajuste, porque Sim. senão as pessoas ficam pensando só em servir, Sim, não é? entendi. E assim, e mais do que servir é ser servido, não é? Por quê? Porque daí você sabe que você precisa aprender a confiar no outro. Ainda mais hoje, nos últimos tempos, onde todo mundo está pela internet e pouco tem acesso uns aos outros, não é? Então a gente também tem que pensar nisso. Muito se fala sobre humanização, muito se fala sobre empatia, mas nós não somos empáticos. Não é? Eu sou empático para saber da tua vida, mas para te ajudar a estender a mão, dar o meu tempo para você, nem todo mundo faz isso, ok? Mas todo Perfeito. mundo quer saber da informação. Eles querem ser informados, mas não querem ser formados. É diferente. Eu me informo, mas eu não formo. Né? Então, assim, tem muito essa questão. Então, e se a gente não tomar cuidado, quando eu falo do servir, eu fico servindo aqui, eu sirvo ali, eu sirvo lá, eu sirvo acolá, e aí eu não me deixo ser servido. Então, assim, quando que eu me entendo como digno de receber algo do outro? Porque às vezes o que você vai me dar é pequeno para você, mas para mim é gigantesco, entende? Então, por exemplo, tá aqui hoje, talvez seja algo para você normal, mas para mim é gigantesco, porque nós estamos falando sobre uma coisa que é subjetiva.
né? Aprender, servir, o processo, né, de estar numa condição de excelência para você e para o outro, porque Uhum. essa é a mão dupla. Então, eu, como especialista da análise do comportamento humano, eu vou dizer para você assim, o comportamento é o quê? É a relação que existe entre você e eu. Então, é o que está acontecendo aqui. Ok. Não é o movimento da tua cabeça, então pouco que eu estou falando, mas é essa dinâmica, Uhum. essa coisa dialética. Isso é o comportamento. É isso que acontece. Então, quando eu toco violão, eu tenho uma relação com as notas musicais que gera esse comportamento de uma melodia. Mas não a melodia sonora, mas a melodia entre eu e o violão, o sentimento, a emoção. Então é subjetivo, ou seja, a gente não fala subjetivo, a gente fala que é encoberto, né? Ou seja, só sabe porque eu estou falando. Então, o aprender, a satisfação de ensinar, a satisfação de servir, né? É isso. Perfeito, Robson. E assim, como que uma pessoa, então, baseado em tudo isso que você me falou, como que uma pessoa pode, então, se sentir mais realizada ou sentir que está desenvolvendo uma alta performance na vida? Primeiro, vamos só voltar, dar um passo atrás. Por que esse tema? Porque eu converso diretamente com empresários, quase que o tempo todo, certo? Ok. Inclusive, a primeira temporada do podcast foi toda voltada para empresários. Uhum, Mas no meio disso, existe um pai, uma mãe, uma pessoa. uhum, E muitas das vezes, quando a gente foca, recebo muitas questões, histórias e mensagens sobre isso. Quando uma pessoa foca na empresa, eu preciso crescer minha empresa, eu preciso evoluir e tudo mais, ela se esquece dela, da família, enfim. E eu fui uma dessas pessoas. Então, eu passei por burnout no ano de uhum. 2023, 24, não me lembro agora, enfim. Uma fase muito difícil, depois problema de saúde, enfim. Uma história bem longa que uma outra oportunidade eu consigo te contar melhor. E nesse momento eu tive que aprender a olhar pra mim também. Então a minha promessa foi: eu preciso agora ir lá no podcast e falar sobre a relação entre a pessoa que ela é empresária, mas ela não deixa de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser Uhum. pessoa. Ela não deixa de ir para um acampamento, por exemplo, ela não deixa de Sim, participar de uma igreja, alguma coisa nesse sentido. sim. E daí por que o termo alta performance? Porque daí a gente vê muito no mundo dos negócios, principalmente na internet, esse termo alta performance. E aí eu vejo que é muito vago, Sim. né? É muito vago. Ah, alta performance. Aí a gente pensa logo no quê? Disciplina, entrar na banheira de gelo, acordar 4 horas da manhã, não sei o quê. E não é só isso. Porque tem É, gente que tá nessa, mas não tá se sentindo confortável. Talvez tá depressivo ou alguma coisa no tipo. Não sei, né? Não sim. tá na minha competência dizer isso. Mas talvez a pessoa está lá. Nossa, eu faço tudo que uma pessoa de alta performance disse, mas eu ainda não me sinto bem. Então, por isso esse tema, porque eu falei que nada melhor do que um especialista do comportamento falar com a gente sobre isso e fazer Uhum. a gente Entendi. entender. Então, esse foi por isso do tema. Agora, dado tudo isso que você falou e como você colocou, como uma pessoa então pode se sentir que está no caminho para ter uma performance na vida, mesmo ela sendo empresária e tendo outras tarefas É, também? então, é aquele negócio, né? Novamente a gente vai falar sobre conceitos. Ok. E daí eu fico assim, ó. Aí você quer, vamos pensar no empresário. Você quer ser um empresário de sucesso ou bem-sucedido? E aí já é a primeira confusão, né? Porque todo mundo fala, nossa, você é um empresário de sucesso, é um empresário de sucesso. E aí a gente tem que entender que sucesso, ele é uma coisa passageira, entende? Ela não fica. Bem-sucedido é aquele que marca. Ele vai marcar a história, ele vai marcar o outro. Então, assim, um exemplo claro, né? Jesus Cristo, ele foi de sucesso ou foi bem-sucedido? Bem-sucedido. Bem-sucedido. Venceu a morte, marcou o mundo inteiro. Um exemplo, ok? Perfeito. Então a gente precisa ter essa percepção. Primeira coisa. E aí, quando nós vamos falar de alta performance, como que eu vou ter alta performance se eu deixo a minha saúde no meu trabalho? Ok? Eu tenho alta performance no meu trabalho, mas eu tomo esse talopram. Eu tenho alta performance, mas eu tomo É remédio de isso. tarja preta. Então, É assim, eu isso. não estou na alta performance, eu estou, como diz as grandes empresas de linha de produção, eu estou com as máquinas no gargalo. Então, você trabalha em alto nível.
Então, o nível de estresse que você trabalha, o nível de, eh, de comprometimento é muito grande, acima até daquilo que você suporta, não é? Porque também tem outra coisa. Você é um empresário envolvido com a tua, com o teu ramo ou você é comprometido, não é? Porque se você é envolvido, você faz que nem a galinha, você dá o ovo e vai fora. Vai lá Tchau. na festa, vai comer tomar café, você frita o ovo, eu estou aqui, eu continuo vivo. Agora, se você for aquele comprometido, você vai fazer como o porquinho, você dá o bacon, entende? E tá tudo beleza. Agora, o que que você vai querer ser? Perfeito. Entende? Então, assim, lógico, eu quero dar o bacon, beleza, mas precisa dar o bacon? Por que que eu estou falando isso? Porque ter alta performance não é você ficar correndo o tempo inteiro, não é você não ter horário para sentar para almoçar, entende? Não é você trabalhar, por exemplo, com o celular, né? Que é a galera agora, a vibe é o mundo digital. Então, pô, você, dá licença, tem que responder um cliente depois do horário. Isso não é alta performance, né? Alta performance é você estar em excelência, vivendo todas as facetas que a vida te proporciona. Facetas por quê? Porque todos nós, a psicologia vai dizer que o ser humano ele é multifacetado e multideterminado. Multifacetado por quê? Porque hoje eu estou aqui, hoje eu estou como uma face de um profissional psicólogo, que eu sou de formação, mas estou com a faceta de ser entrevistado. Eu estou aqui para dar informações e, enfim, trazer umas reflexões. No meu trabalho, eu estou com a faceta de psicólogo, atendimento clínico. Na SIC, eu estava com uma faceta de palestrante específico, analista de comportamento ABA. Entende? Então, assim, são roupagens que a gente vai vestir, porque eu não vou de biquíni para um casamento. Entende? Então, assim, o ser humano tem isso. Então, é como se fosse um camaleão, mais ou menos. Uhum. Não é? E multideterminado, porque diante das dificuldades ele consegue se superar, ele consegue se reinventar, ele tem inteligência para isso. Agora, isso tudo diante da pergunta que você me faz, aí a gente tem que pensar. Ora, bolas, eu eu estou deixando a minha saúde? Como que eu estou me cuidando? Eu estou dando conta do meu propósito de trabalho, mas eu estou trabalhando em harmonia com o meu corpo? Eu estou trabalhando em harmonia com a minha família? Eu tô trabalhando em harmonia com o meu lazer? Porque eu também sou digno de lazer. Então, a alta performance é você entender que você tem uma meta para chegar, você tem um comprometimento pessoal e profissional com aquilo que você se responsabiliza, mas sem entregar a tua saúde, sem você deixar a família, sem você deixar amigos e as relações entre as partes que você tem como teu ciclo de amizade. Agora, a gente vê isso muito na clínica, né? As pessoas chegam estafadas com esgotamento emocional, esgotamento físico, e aí todo mundo assim, perdido, porque, nossa, eu não tenho como parar, eu tenho que não sei o quê, eu não tenho tempo para arrumar meu cabelo, mas espera lá, opa, espera aí, mas se você não tiver saúde, você vai dar conta do trabalho? Como que é isso? Me ensina aí, me explica esse negócio. Você tem olhado para você? Né? Ah, eu acordo 4 horas da manhã, vou para academia. Aí eu saio da academia, aí eu passo em casa, tomo banho e vou para a igreja. Da igreja eu saio, pego o carro, vou para o meu trabalho. Mas eu passo da padaria antes, como? Ah, tá, legal. Aí eu chego em casa, eu tenho meu marido, eu tenho janta. Mas e qual é a hora que você para para você mesmo? Eu não escutei. Qual que é a hora que você para você estar com você? Qual é o momento bobeira, né? Divertidamente. Qual que é o Uhum. momento bobeira? Tipo, Sim. que você para tomar uma, ou conversar com uma galera, um churrasquinho, falar bobeira, se divertir, dar risada. A gente precisa, o nosso corpo ele precisa produzir enzimas, não é? E ele faz isso. Mas se você souber usá-lo. Então, o grande desafio não é você ter alta performance, é você ter uma vida ordenada. Nós estamos vivendo de uma maneira muito desordenada, não é? Isso é até bíblico, inclusive. Então, assim, aquele que vive desordenadamente não respeita o seu próprio corpo. E Perfeito. daí, isso é alta performance? Você considera que você tem alta performance? Não, não Por quê? tenho. Não tenho alta performance porque eu deixo coisas, né? Então, por exemplo,
Agora, no momento, eu deixei o meu filho caçula chorando porque eu tinha que estar aqui. Ele que chegou da creche, ele queria estar comigo. Então, eu entendo que assim, puxa, faltei aqui. O intervalo entre sair da clínica e vir aqui, o que que eu fiz? Eu não abasteci o carro, que eu deveria ter feito no meu momento do horário de almoço, como minha esposa pediu, me sugeriu. E aí eu, por desobediência, falei, não, tá tranquilo, eu vou dar conta. E aí o que que aconteceu? Eu não dei conta. Então o horário que eu tinha que estar com meu filho, eu tive que abastecer para não ficar com o carro na mão. Então eu não fui, entende? Eu faltei. Então é disso que nós estamos falando. Entende? E não é ser regrado, não é ter uma rotina engessada, é você pensar no outro, pensar em si, não só pensar na produtividade propriamente dita. Né? Eu conheci uma mulher estudiosa, o nome dela é Renata Giardini, e ela dizia para nós assim: pare de pensar em dinheiro, nós temos que pensar no ganha-ganha. E ninguém entendia o que era ganha-ganha. Aí um dia eu sentado com ela, falou: Rê, me fala uma coisa, o que é ganha-ganha, amiga? Você fala isso aí, eu viajo na maionese. Aí ela falou assim: ah, mas você é fogo, hein? Ganha. Ela é carioca, né? Então ela fala assim: aliás, ela é de São Paulo, mas ela vive no Rio de Janeiro. E aí ela fala assim: ei, paranaense, ganha-ganha é você trabalhar, você se dedicar, você servir e ser servido sem visar o dinheiro, porque o dinheiro ele vai vir, É consequência. é consequência daquilo que você se entregou. Então, se você se entregar, a coisa vai acontecer. Você não precisa se preocupar com isso. Porque às vezes a gente se preocupa lá no fim da fila, né? Ou seja, o resultado. E aí você não vive o processo. Por que a gente tem tantas pessoas vivendo com grau de ansiedade? Porque está pensando no futuro e não vive o presente. Cara, que. Por que tem pessoas que estão ficando depressivas? Porque está pensando no passado e não vive o presente. Então aí o que acontece? Fica doente. Porque se olha para trás é porque se arrepende de mil coisas que fez que não achou que não deveria ter feito. Tá, com Ou que segunda. não fez, né? O que não fez, exatamente. Se você não fez, talvez dê tempo de fazer, não É, sei, é. dependendo da situação. Mas se você fez, e daí? Você consegue mudar? Nós vamos É. mudar? Não, então nós temos que olhar para frente e tentar fazer diferente. Né? Eu tenho que usar isso como um momento de experiência, olha, do que devo ou não fazer, ou pensar pelo menos algo que eu não pensei. Agora, pensar no futuro, cara, eu não sei. Daqui a pouco eu, sei lá, eu posso receber um telefonema e falar, ó, você não vai ficar mais no Paraná, eu preciso de você em São Paulo. Mas até pouco eu estava preocupado num negócio que ia fazer na clínica. Então, assim, nós temos que ser zelosos, não tem que viver no oba-oba, não é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Mas é a harmonização. Uhum. Você deve ficar investindo ideias criativas, pensamentos, energias físicas, mentais, naquilo que você tem de propósito. Sim, perfeitamente, porém de maneira harmoniosa. Porque senão, o que adianta você ter uma baita de uma empresa e você não conseguir desfrutar dos prazeres dela, não é? Cara, você explodiu minha mente. Explodiu minha mente. Putz, Não, cara. isso é legal, eu gosto Mas. Nossa, desse tipo você de foi viagem. falando e eu fui assim, ó. Eu tava. A gente vai para um devaneio, Vai pro né? devaneio. Vai para o Engraçado devaneio. assim. Na cabeça de quem tá aqui, o Robson, eu tô te escutando. E não sei se também sou só eu, não sei, enfim. Mas eu já tô criando uma conexão com a próxima coisa que eu quero te perguntar, né? Mas com você não. Com você, eu não sei se é porque você tem já essa veia de fazer a gente, né, meditar em tudo que você tá falando, eu consegui ficar no momento presente, assim. E é engraçado que eu me lembro de uma coisa. Eu sou muito da rotina. Hum, Regrada mesmo. É bem uhum. essa que você falou que não deveria ser assim. Engessada, né? Engessada, isso mesmo. Então eu sou desse tipo de rotina. É 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, depois 6, depois. Enfim. E isso me faz mal em determinados momentos, porque, cara, não tem como. A vida acontece imprevistos, Uhum. e eu sou inflexível, assim, com determinadas coisas, né? Não é que eu estou tratando isso, né? Enfim, e Sim. vai dar certo, mas no momento ainda é um desafio pra mim. E aí, eu comprei um livro chamado 100 Coisas. É uma. É um jogo de 4 livros. 100 coisas que pessoas de sucesso fazem.
Hum. 100 coisas que líderes fazem, 100 coisas que, enfim. No livro 100 coisas que pessoas de sucesso fazem, são 100 capítulos. Cada capítulo ele te traz uma coisa e Uhum. desenvolve aquilo com você. Uma das coisas que foi um tapa na minha cara foi viver o momento presente. Eu percebi que eu buscava muito determinadas coisas e eu vivia assim, de modo automático. Eu desfocava daquilo, Uhum. como eu me sentia, né? Vou te dar um exemplo. Bem recente. Para montar esse estúdio aqui, eu tive 3 meses. Mas, nos 15 dias finais, aconteceu tudo que não deveria. E eu já tinha data marcada, inclusive com você. Com os equipamentos, tudo. Então eu tinha que honrar com a minha data. E eu fui correndo contra o tempo. Com mão de obra, com tudo. Fui correndo contra o tempo. O que aconteceu? O estúdio ficou pronto, ficou lindo. Uma pessoa próxima a mim me perguntou: E aí, você tá feliz? Nossa, ficou lindo e tal, você tá feliz? E eu tava assim: Ah, ficou bonito, né? Não sei o que, tal. E ela: Você tá feliz? Aí eu nem tive tempo ainda de ficar feliz. Mas por quê? O estúdio tinha que ficar pronto logo e tava pronto. E naquele dia que tava pronto e ficou pronto, eu já tinha que gravar à tarde. E depois o próximo, e desde então eu tô gravando todos os dias. Enfim, é loucura. E daí eu abro o livro e tá lá, viver no momento presente, e discorre sobre isso, e baitas ensinamentos, e eu penso, tô falhando, não tô vivendo o momento presente. E eu entendo você quando você diz, não vivo não tenho alta performance na minha vida, não considero que tenho, Uhum. né? Foi o que você disse. Porque lá atrás, hoje também eu ainda não considero, mas lá atrás menos ainda, porque foi bem isso que você falou. Como que você pode ter alta performance se você negligencia seu corpo, a sua mente, o tempo com você, né? E foi tudo que eu negligenciei lá atrás. E a conta veio, e veio com juros, né? Uhum. E veio com juros e tive que pagar, né? Enfim. Então, eu entendo total isso que você falou. E é isso, assim. Eu só queria E te assim, posicionar e disso. é legal porque assim, ó, é muito difícil para nós, seres humanos, aceitar a nossa real condição, entende? É muito difícil, porque a gente choca a nós mesmos, né? Quando você fala assim, não, ó, eu sou assim, né? Que nem você fez a pergunta, tem gente que fala, como não? Como assim? Não é isso que eu vejo. Não, você pode até não ver, mas é isso. A minha vida é assim, ó, tum. Aí você fala, cara, eu não consigo te ver dessa forma, né? Então, quando a gente fala algumas coisas para as pessoas, fala assim, cara, como assim? Ah, você tá de brincadeira. Não, é real. É Pergunta para isso. a Luciana, pergunta para os meus filhos. Você vai ver que eu também sou passivo de erros e acertos. Então, é a história do processo. Então, nós estamos vivendo esse processo, não é? Então, ter consciência da tua real condição é que vai te fazer a busca pela excelência. Ótimo. Entende? Porque essa busca pela excelência, desde que você viva o processo, Uhum. né? Ô, E é Robson, o que você está falando. Então, por exemplo, sim, você construiu isso aqui, você mobiliou isso aqui, você ajeitou, mas você não viveu o processo, você só cumpriu o prazo, é isso, cara. não é? E assim, isso é muito comum. Não, Sim, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que tá aí assistindo a gente. sim, sim, É sim. muito comum, enfim, a gente não pode se negligenciar, ser hipócrita e incoerente Sim. e dizer, ah, não, eu vivo. Só tem uma coisa na minha vida que eu posso falar, não, isso aí eu faço incondicionalmente, que foi uma das coisas que me curou, assim, entre aspas, né? Que me fez regular ali tudo aquilo que eu tava vivendo, que é o exercício físico. Isso eu falo, não, isso eu faço. Isso eu faço incondicionalmente, nisso não tem, é inegociável porque eu já entendi que não tem como ficar sem, no meu caso, Uhum. né? Então hoje, por exemplo, hoje foi um dia muito corrido, da hora que eu acordei até agora, e eu tive 20 minutos, e eu fiz 20 minutos. Então é inegociável, mas eu já entendi isso. Aí você fala, engessado de novo, Cássia, e tal. Não, é porque se eu ficar. Hoje eu não posso porque não tem tempo, amanhã eu não posso porque é determinada coisa. Então, então, Aí. mas aí vamos voltar no conceito. Quando eu Ok. falo engessado, é assim, ó, qual é o horário que você faz a sua atividade física?
Eu prefiro de manhã, então é sempre ali 5, 6 horas. Ok, beleza. Se você não conseguir fazer 5, 6 horas, você vai fazer que horas? Ah, eu vou fazer a hora que der. Isso é a flexibilização. Ah, show. Não, então tá. Então Entendeu? isso aí Então, eu assim, consigo. isso. Então, assim, quando a gente fala, quando eu falo para a pessoa da rotina engessada, é aquela assim, poxa, eu não fiz de manhã cedo, 4 horas da manhã, então eu não vou fazer mais. Não, você pode fazer qualquer outro horário. Sim, Entende? Basta você ter uma brecha e você querer cumprir aquilo que você sente que é perfeito. a tua necessidade. Um desafio que eu enfrento com a rotina engessada é assim: se eu coloquei na minha agenda, eu vou fazer. Aconteça o que acontecer. Se Questão eu de. não viesse hoje, você ia falar sozinho. Aí é que tá. Agora, Entendeu? não, então, Aí você aí, sofre. aí, aí Aham. é que tá. Aí entra na parte que eu não controlo. Por exemplo, se eu colocar na minha agenda que terminar aqui, eu vou, sei lá, ler um livro, eu vou ler. Mas porque isso só eu controlo. Ok. Beleza? Mas se eu colocar na minha agenda que eu vou gravar um podcast com o Robson e o Robson não aparece, E aí? aí, Você Robson, desregula. aí eu desregulo. Então, mas aí entra aquela visão. Aí é que. Existem, Esse é existe, o meu desafio. isso, existem situações problemas. Existem duas situações problemas. Uma que você consegue solucionar, porque depende só de você, Perfeito. e a outra que você não consegue Que não solucionar tá no meu porque controle. exatamente. Então, esse tipo de imprevisto é que a gente tem que entender que tem que ser flexível, não é? Porque se você permanece numa condição engessada, você se desregula, não é? Então, assim, ó, hoje nós temos muitas pessoas que, por conta da ansiedade, estão com dificuldade de lidar com frustrações. A gente escuta assim, "Ai, não sabe escutar um não." Você fala um não, a pessoa fica nervosa, bate a porta e tal. Não é um não, é não saber lidar com a frustração de receber a negativa. Sim. Entende? Então você se frustrou e você não sabe lidar com essa coisa que acontece aqui dentro. Entende? Então, assim, isso é flexibilização. É aí que você vê a necessidade de você viver um pouco mais flexível, não é? E aí, quando eu falo do gesso, eu falo exatamente no sentido não figurado, mas do exato da palavra. Duro, uma coisa engessida. Rígida. Exatamente. Não, isso não é legal. Esse é um desafio, assim, eu tenho tratado, né, tenho enfrentado isso, mas confesso que é algo que me pega, porque tem coisas que não tá no meu controle e é como Uhum. se eu tivesse que ter controle. Chega a ser absurdo, né, mas Sim, mas a é mais ou menos sociedade isso. incute isso na gente. Porque se você não tiver na velocidade 5 inteiramente regrada como você tem que fazer. Ah, não, você não faz direito. Você não faz direito. Sem disciplinado, ou Exatamente. Ah, que nem esse não. termo, né, da alta performance, você não tem alta performance e tal. Isso, você é muito Vem desregrado. com Você... alguns rótulos, né? Exatamente. Então, assim, e aí você sofre duas vezes, né? Uma porque você vai recebendo esses rótulos, e a outra porque aos poucos eles vão te colocando nas margens da sociedade, daquele grupo que você está fazendo parte. Ou que pelo menos você pensa que faz parte. Sim, Não é? Então, assim, não existe essa. Aí entra aquela história que eu falei no começo. Que empatia. Falamos tanto de empatia, mas não temos pessoas empáticas, não é? Então, veja, então assim, a expressão alta performance, eu entendo, não é? E a gente da ciência do comportamento pensa, tem essa visão de que é você ter uma vida em excelência em todos os âmbitos da tua vida, inclusive na saúde. Você ter uma boa saúde, você ter uma boa relação, você cumprir com excelência o teu trabalho, não é? Dentro de um tempo, de uma frequência, de uma intensidade harmoniosa, entende? Isso é ter alta performance. É um carro, você pega um perfeito. carro, você sai daqui para a praia. Oh, teu carro deu quanto na estrada? Você consegue? Quanto fez de economia? Qual foi a performance do teu automóvel daqui até a praia? Nossa, ele economizou, né? Eu fiz por quilômetro 10, eu fiz 10 por litro, fiz 13 por litro. Ah, então você não comprometeu o carro. Não, não comprometi o carro. Isso é alta performance. Você não viajou correndo, você não se colocou em risco, o carro ficou de uma maneira harmoniosa. Você entende? Então, Sim. assim, fazendo uma comparação bem chula, bem Uhum. ignorante, né? Porque nós não somos máquinas. Mas é isso, é você não ter que ir por gargalho, você não ter que colocar a tua saúde em xeque. Perfeito. Então, a gente entende essa questão da alta performance
dentro desse viés aí, né? Porque às vezes a gente acha que a alta performance é você estar na velocidade 5, Sempre na correria. loucura, agenda cheia, não sei o que e tal. Uhum. E quando na Eu verdade. atendia, era 8 horas da noite, eu estava saindo da clínica, uma época, uns anos atrás. E aí, opa, tua saúde já não tá boa, meu amigo, o que você está fazendo? Né? Então foi a época que eu tive pancreatite, por exemplo, quase morri. E daí nós descobrimos que o meu desgaste estava sendo muito grande. E a médica falou, para com esse negócio. E aí eu fui estudar essa questão da reorganização da dinâmica do meu trabalho, né? Então, quando você me fez esse convite, que eu olhei da alta performance, o meu médico eu tinha falado, ó, tua performance tá horrível, cara. Você vai, né, tá indo pro suicídio, você não tá vendo isso, não enxerga, né? Então, foi daí que eu comecei a mudar. Falei, não, vou atender só o meu último paciente 5 horas, eu saio às 6, ajeito a clínica, no outro dia de manhã eu chego às 8 horas, tenho uma hora de almoço, né, da meio-dia a 1 e ó, tá tudo bem. Tchau. Ok. Fechou. Atendo no sábado das 8 ao meio-dia e estamos dentro, tá tudo bem. O que eu puder fazer, eu vou estar disposto. O que eu não puder, eu vou pensar como é que eu faço, vou ver se eu consigo te ajudar. E assim a gente vai indo, entende? Perfeito, Robson. Robson, qual que é um desafio? Um desafio que você. Eu te contei um desafio meu. Né? Tem mais um monte. Sim. Mas qual o desafio que o Robson, pessoa, enfrenta em relação a esse tema? Cara, é não saber dizer não. Puxa vida. E foi uma Eu, coisa que eu te admirei agora há pouco, né? o meu maior desafio é saber o momento de eu dizer não. Então, por exemplo, eu jamais vou negar um convite. Ainda que seja, se eu tiver na minha agenda, eu vou falar para você, ó, esse dia eu não consigo. Ó, tal dia eu tenho horário. Você pode ser nesse dia? Então assim, eu não vou dizer não, não quero ou não posso. Entende? Isso é da minha natureza. Talvez esse seja o meu desafio, de poder ter consciência de falar assim, ó, você só pode ir até aqui, cara. Você não pode ir mais para lá. É aqui. E eu não sei ver isso. Então, eu olho aqui. Ó, aqui eu não posso. Pode ser tal jeito? Se puder tal jeito, estamos dentro. Ok. Então, assim, eu não consigo dizer não, né? Minha esposa até fala, poxa, eu te admiro porque você não diz não para ninguém, cara. Eu falo, não digo não, porque eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, né? Então, falar sobre autismo, ó, eu vou numa boa, tranquilo, ver o dia certinho, ó, e tal dia eu posso. Ah, tá aqui fazer o podcast. Vamos, só me passa a temática, a gente senta, vamos fazer com o maior prazer e tal, não sei o quê. Ah, o Robson, eu queria que você falasse lá na catequese sobre tal coisa. Ó, eu vou te mandar um rascunho, Você é você olha. professor de catequese? Também faço, também sou Em catequista. nome de Né? Jesus. Então, assim, então vai, ó, eu vou te Como dar assim, cara? vou rascunhar para você vê se é esse assunto que você quer. Se for, você me fala, eu monto aqui, tá tudo beleza, tá bom, tá. Então eu faço isso. Então, o meu prazer, a minha dinâmica é essa, entende? Entendi. Então eu não sei dizer não. E Então, você acredita que esse desafio de não saber dizer não hum, é um dos motivos que impede você de ter a performance da qual nós estamos falando? sim, Total. Porque é total. aquela hora, né, que você não soube dizer não, por exemplo, pro convite do podcast, deixou o filho chorando e você se sente Na verdade, não foi o convite do podcast, né? Foi eu não ter ido abastecer o carro na hora do na hora almoço. certa. É Entende? verdade. Então, assim, a minha flexibilidade também é um desafio, porque eu sou de flexível demais. Entende? Então eu sou aquele cara que gosto de fazer acontecer. Então eu sou aquele cara que eu aceito, assim, desafios. Então eu sou aquele típico insano, que o cara fala assim, ó, eu tenho isso aqui, o que você acha? Aí eu falo, quanto tempo você me dá para fazer isso aqui? Eu não sei, mas se você me ensinar, eu vou pegar para experimentar. Bom, E aí eu vou e faço, eu meto a cara. Então eu não tenho receio. Né? Minha esposa fala, eu te admiro porque você não tem medo de nada. Você pega qualquer assunto, você lê, você vai, você busca, você estuda, você vai, você mete a cara, você dá palestra, você faz. E tá tudo bem, entende? show. Então, assim, o meu desafio não foi o podcast, o meu desafio foi eu acreditar que eu conseguiria abastecer o carro na hora do almoço, mas aí eu não abasteci.
Entende? Então, e isso é uma outra coisa que a gente tem que aprender a fazer, porque senão eu vou culpar o podcast por uma coisa que ele não tem culpa, porque o podcast É, foi marcado há semanas atrás. sim. Entende? Na verdade, foi uma atitude impensada minha, então eu não raciocinei. Esse é um desafio que eu já não enfrento. Por quê? Mas tem aquela da rotina bem Uhum. rígida. Mas por que que eu não enfrento? Porque às vezes é coisa besta. Às vezes é coisa besta mesmo, Robson. Coisas assim, ó. Vou te dar um exemplo. Ir depositar um cheque. Hum. Aí eu falo assim: ah, tá, amanhã eu tenho tempo pra depositar o cheque meio-dia, que é na hora do meu almoço eu faço isso, nanana. Eu coloco lá meio-dia. Eu sei que eu vou depositar meio-dia, porque tá ali na minha agenda e eu vou fazer esse horário. Então eu Uhum. termino de almoçar, eu tiquei. Qual que é o próximo? Ah, depositar o cheque. Eu vou pegar o cheque, vou depositar. Cara, você tem que pôr isso na agenda. Eu ponho por dois motivos. Primeiro, que eu controlo tudo, né? Que eu Sim. tô fazendo. E segundo, porque senão eu vou esquecer mesmo. Aí é questão de a cabeça já ter ido, né? Mas, então, nesse caso, eu teria abastecido o carro na hora do almoço. Entendeu? Porém, é aquela, né? Se eu chego lá e não tem gasolina, e daí? Aí você vai ter que ir no outro posto. E daí? Esse que é o desafio, né? É, Ai, exatamente. pois bem, olha pra você ver, somos pessoas diferentes, porém com desafios, não digo parecido, mas eu digo com desafios Sim, reais, né? sim. Como você mesmo falou, não somos máquina. Robson, eu quero te fazer uma última pergunta, a gente tá indo aqui pro final, né? E eu acredito que é muito importante a gente deixar isso, assim, o mais prático possível nesse assunto que nós entramos. E a minha pergunta pra você é a seguinte: se existisse um passo a passo, se existisse um checklist de coisas que uma pessoa pudesse fazer pra ter performance, que checklist seria esse na tua visão? A primeira visão é assim, você ter uma vida organizada, literalmente, não é? Você ter a noção que você vai precisar seguir essa organização, mas não de maneira engessada, flexível, porque senão você gera ansiedade para si mesmo, ok? Com isso, você ganha. Não tendo ansiedade, você ganha, ganhando previsibilidade, não é? Quando você trabalha numa condição harmoniosa, você tem tempo para todo mundo. Então você não deixa de ser empático, você não se isola para o teu trabalho. Então, teoricamente, de maneira muito prática, é você ter a visão da seguinte: você está tendo vida social? Como que está a tua saúde? Você tem tempo para o teu momento bobeira? Mas o momento bobeira não é aquele que você sai com o teu amigo, com a tua amiga. É aquele que você está com a família, com os amigos, e que você está rindo e que você está brincando. Porque senão vai achar que está sozinho com uma galera. Né? Lógico, se você for solteiro, ok, beleza, tudo Faz bem. sentido, Mas sim. pensando naquele que é casado, né? Essa questão. Então você tem tempo para a tua família, você tem tempo para você está deixando, como que está a tua saúde? Não é? Você está tendo tempo para todos daqueles que te amam? Você está amando na mesma proporção que te amam? Entende? Então, assim, isso é pensar na condição humana. Se você pensar na condição humana e tiver consciência real do teu limite, isso está. E sem deixar, sem falhar com aquilo que você tem de propósito profissional, daí você está em alta performance. Show. Mas ao mesmo tempo você pode estar na perfeição. Então, lembre-se, isso é uma busca. Ok, então tá, beleza. Agora você me trouxe uma incógnita aqui. Aham. Você, Robson, Vamos lá. acredita que existe ou não a alta performance? Eu acredito que existe a busca. Mas não que dá pra chegar lá. Cara, eu acho muito difícil no tempo de hoje, porque o mundo empresarial, ele toma muito o teu eu, entende? Toma. Então, muitas pessoas, muitas vezes, levam seus familiares em sacrifício, em detrimento daquilo que você está investindo. Então, assim, você busca, ok? Agora se A alcança alta é outra performance conversa. porque
Quando você está alcançando, você vai olhar para o lado e você vai ver que a tua esposa ficou sozinha com os filhos no shopping. Então você tem que pôr, pisar na embreagem, reduzir para, opa, peraí que eu tenho que me fazer presente aqui. Entende? Porque assim, ó, se você alcançar alta performance, e teu filho deu problema na escola, você teve alta performance. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, eu acredito que possa, que exista. Eu acredito. Eu não posso ter demagogo falar que é impossível, porque na vida nada é impossível. Mas É muito difícil. é muito difícil. É muito difícil. Porque aí 24 horas vai dar? Porque a gente fala 24 horas, mas você não fica 24 horas, né? Você dorme pelo menos. É quando eu falo na clínica, eu falo, escuta, quanto tempo você fica acordado? Você acorda que hora e vai dormir que hora? Quanto é desse tempo aí? Ah, eu fico 16, 18 horas acordado. Ah, tá. Dessas 16, 18 horas, quantas horas você fica no celular? Ixi, você tá com pouca Eu falo performance. muito sobre isso, Robson, e até então parece que eu sou doida. Mas antes de eu te falar a minha visão em relação a isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você acredita, baseado nessa resposta que você me deu agora por último, você acredita que existe o equilíbrio? Nesse sentido, Equilíbrio do quê? de você conseguir equilibrar vida empresarial com vida pessoal, com vida não sei o quê, enfim, todas essas áreas que a gente falou. Você acredita que dá pra equilibrar isso? Porque, querendo ou não, o equilíbrio vai de encontro com a alta performance. Claro que vai. Então, se a gente não acredita que é... Tá, se a gente acredita que é bem difícil chegar na alta performance, logo a gente acredita que é bem difícil que exista, que aconteça esse equilíbrio, Isso, né? porque o ser humano, ele é equilibrado. Não. Entende? Então é tudo, por isso que eu falo, tudo está ligado da tua consciência existencial. Entende? Se você não tiver consciência existencial de você, você tem uma história, você tem uma cultura. Entende? Talvez você consiga andar de bicicleta. Você consegue ter equilíbrio andar de bicicleta, mas você não vai ter equilíbrio para andar numa fita, por exemplo. Mas em equilíbrio, ok, mas são contextos diferentes. O equilíbrio você tem, mas não na fita. Entende? Então, assim, se você tiver essa consciência, a gente fala muito disso, essa consciência existencial, por quê? Porque você tem que ter consciência dos teus limites, das tuas habilidades, das tuas faltas de habilidades, porque aí você vai conseguindo buscar alta performance, porque alta performance é você, é tua. É individual. Isso, é tua como Sim. pessoa, entende? Então, assim, como que eu vou falar que eu vou ter alta performance se eu não sou obediente, por exemplo? Entende? E é engraçado, Robson, porque eu falo disso. Não, minha cabeça explode, Como que gente. como que eu vou ter alta performance se eu me desregulo, se algo que eu não tenho controle, eu não tenho consciência que eu não tenho controle, e aí eu Mas eu piro na desregulo, batatinha, entendeu? Então, assim, eu não consigo ter alta performance. Boa que eu tô rindo de mim É mesmo. isso, entendeu? E é isso que eu falo. Então, tá muito mais ligado ao teu eu do que a tua relação com as coisas. Porque é isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, cara, se você tiver, é muito difícil você ter consciência plena de si. É muito difícil. A psicologia ela te dá essa possibilidade de você ter autoconhecimento, você buscar. Só que a tua vida não para nisso. Né? Você tem tua família, você tem teu trabalho, você tem teus amigos, você tem, enfim, uma gama de coisa. Então, nem sempre a gente tem tempo para continuar essa busca incessante. Não, eu concordo com você, e essa foi uma das provocações que eu trouxe, inclusive pro YouTube, eu fiz um vídeo, só eu falando sobre isso, falei, não existe equilíbrio, não existe equilíbrio. Só que daí, assim, eu colocando lá, não existe equilíbrio, a pessoa, balela, né, porque equilíbrio existe, tá, enfim, daí a gente vai pro conceito e tudo mais, enfim. Sim. Mas aí, no vídeo eu me aprofundo e explico, gente, seguinte... Que nem você citou o exemplo da bicicleta. Eu em uma discussão com a pessoa, falei pra pessoa, eu não acredito que existe equilíbrio. A pessoa falou pra mim assim, mas claro que existe, como é que você anda de bicicleta? Eu falei, tá, agora tenta andar de bicicleta e tocar violão. A vida da pessoa é isso. O andar de bicicleta, suponhamos que seja a vida pessoal dela. Tocar violão é a vida empresarial. Cara, você pode até conseguir por um período, depois você vai desequilibrar, você vai cair, você vai se cansar, Vamos pensar na enfim. bicicleta? Vamos? Vamos pensar Por na favor. bicicleta. Você
Então o equilíbrio aí seria alta performance da bicicleta? Seria isso? Quando você está com equilíbrio, Mais ou seria menos. isso? Mais ou menos. Então tá. Então vamos pensar aqui, né? Vamos lá e vemos cá. Eu ando de bicicleta, né? Então, teoricamente, eu teria alta performance, porque eu tenho equilíbrio, ok? Ok. Porém, entretanto, todavia, eu tô à vontade nessa bicicleta? Ou eu tô tenso nessa bicicleta? Eu tô preocupado com o que vem do meu lado, o que vem atrás, ou eu tô tranquilo, à vontade nessa bicicleta? Eu tô vivendo o momento presente, pedalando essa bicicleta. Ou eu tô pensando naquele que vai cruzar a preferencial, que não vai parar para olhar para os dois lados? E quando ele cruza, você xinga ele. Entendeu? Então, veja. Sim. Então, assim, quando te tira da zona de conforto, te coloca sob tensão, sob alta frequência e intensidade de tensão, de que te desconforta, isso seria a alta performance. Eu entendi o que você falou e concordo. Eu só não liguei o equilíbrio com a alta performance. Não liguei assim, diretamente. Por quê? Porque quando eu penso na alta performance, vou tirar o alta. Quando eu penso na Na performance, eu performance. falo, tá, eu tô falando performance do quê? Uhum. Primeiramente. Ah, performance da vida, tá. Então, a vida, no caso, não existe. Pelo menos não na minha opinião. Não tem como. Vida pessoal, vida empresarial. É tudo vida, é tudo você. Ok. Certo? Aí existem as facetas da qual você falou. Isso eu Perfeito. concordo. Ok. Perfeito. Mas até então é só uma vida, é só o Robson. Ok. Né? Perfeito. Beleza. Então tá. Então eu tô falando de alta performance na vida, eu tô falando disso como um todo. É possível? É. É fácil? Não, que foi o que a gente conversou. Você disse, eu acredito, mas eu acho que é muito difícil. Sim. Eu concordo com você. Eu também acredito. Porém, até o momento eu não consegui. E, pra ser sincera, não conheço, assim, alguém que, nossa, isso aqui tá zero, eu realmente tenho performance na minha vida, né? Porém, existe coisas que a gente pode fazer para entrar nesse processo e começar a se desenvolver, que é a busca que você falou. Perfeito. E nisso eu também concordo. Exemplo, como eu posso viver mais no momento presente? Entender mais o que eu tô sentindo, aquilo que eu tô passando, tanto na empresa quanto na vida, uma conversa que eu tive com o Robson. Eu, por exemplo, medito. E é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Eu Perfeito. acordo e vou meditar. Meu cérebro, nesse momento, ele tá limpo, né? Acabei de acordar, não tem excesso de informação, não tem um monte de coisa na minha cabeça. Então eu tiro meu momento lá, ó. Às vezes eu até durmo de novo e vou meditar. Isso me traz para o momento presente. Tá certo que depois que eu levanto e começou, a chance de eu conseguir voltar que é o complicado. Então, mas aí tem um detalhe legal que eu gosto do momento de você estar nesse momento teu, né? Uhum. É você, porque quando você está nesse momento, você está tomando consciência do teu corpo. Né? Você está escutando, você está sentindo a tua respiração, você está sente os sentindo a dedos. palpitação do coração, É você incrível. sente aqui pular, né? Palpitar, né? Você percebe o teu corpo, você tem uma percepção corpórea. Né? Então, e é disso que a gente fala. É isso. E o engraçado é que a pessoa que me ensinou isso, se não tem enganado, foi até na temporada passada. A gente começou a conversar sobre isso e eu aprendi. Enfim, e a pessoa fez comigo depois um dia e ela falou assim: percebe, você vai conseguir sentir as pontas do seu dedo. No começo eu não consegui, não. Uhum. Sendo bem sincera. Depois de um tempo eu consegui sentir realmente. E é possível. E é uma coisa que a gente não sente, se não Sim. tocar. Mas naquele momento que você entra ali no fluxo da meditação, você consegue alcançar isso, sabe? Então, existe sim maneiras de você, enfim, ir em busca dessa alta performance. Então, algumas coisas precisam se tornar inegociáveis, pelo menos na minha visão, Sim. né? Então, um momento com a família, que nem você citou o exemplo do teu filho, certo? Quantos anos ele tem? Vai fazer 3. Olha só, um momento extremamente importante. Você melhor do que ninguém sabe disso, né? Então, esse momento precisa ser, se você quer performar como pai, uma coisa inegociável. Assim, eu não tenho filhos, então eu quero performar como pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor. Essa é uma das minhas metas. Devido a tudo que eu já enfrentei na vida, e não me vitimizando, mas assim, diversas coisas, em algum momento eu me fechei. Digo isso sem receio, sem medo, porque é algo que realmente a gente precisa olhar para isso, né? Pelo menos eu enfrentar os meus desafios.
Por isso, eu preciso agora ir atrás desse prejuízo, né? Tentar fechar essa conta e me tornar uma pessoa melhor. Essa é a minha busca. Então, como eu faço isso? Eu faço isso mudando a vida das pessoas através do que da minha empresa, através do que eu faço, o que eu sou em casa, o que eu sou com os meus pais, como eu respondo, como eu ouço, a paciência, como eu lido comigo, porque a rotina rígida é eu me punindo. Sei lá, eu por quê? Ainda não entendi essa, mas é eu buscando alguma coisa dentro de mim que eu ainda não entendi, entendeu? Isso mesmo. Então, enfim, então eu acredito que existe coisas que a gente pode fazer para ir em busca dessa performance da qual nós estamos falando. Se vai ser possível chegar lá e falar, nossa, tá tudo perfeito, isso eu acho difícil, porque sempre tem alguma coisa que tá precisando da nossa atenção ali, né? Eu acredito muito nisso, é onde entra o desequilíbrio. Então, eu acredito sim que exista a performance, que é possível você ir em busca dela todos os dias, que existe uma série de práticas que você pode fazer no seu dia a dia que vai te levar mais próximo disso. No entanto, eu também acredito no desequilíbrio e acredito que sempre vai ter algo da qual a gente está deixando passar, né, que a gente não viu, que a gente errou e que daí a gente precisa dar essa atenção maior. Então, É essa é a bem minha. isso mesmo, né? Nós, na nossa totalidade como ser humano, a gente tem essa imperfeição, não é? Perfeito. E eu acho legal não ter essa imperfeição, porque é uma maneira da gente aprender com o outro, né? Mas é algo que a gente tem que, eu costumo dizer para os adultos que eu atendo, que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado no ramo profissional, porque senão a gente não vive. E a gente fica numa condição de sobrevivência, não é? E daí a gente entra na vibe de que nós não somos dignos de sobreviver. Então eu sempre falo para as pessoas: você tem todo o direito de construir a tua história, seja como pessoa, seja como profissional, enfim, mas desde que você não desrespeite o teu corpo, não desrespeite o teu eu, e sempre lembre que o limite até onde você suporta, né? Se você fizer isso, você já está em busca da sua própria excelência. Eu acho que se você respeitar buscar essa tua excelência e respeitar esse teu eu, ter essa consciência, eu acredito, eu já diria que essa pessoa ela já está em uma boa performance. Show, 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 show. E Robson, eu me lembrei de uma outra coisa que eu quero muito a tua opinião. Diga, E eu se eu prometo, souber. eu prometo que essa vai ser a última pra gente finalizar e eu liberar você pra ir pra casa, ficar com as crianças e tudo mais. Uma das coisas que me faz analisar a minha vida, o processo que eu estou vivendo no momento e tentar voltar para o momento presente e viver o processo de fato, uma das coisas que eu faço é me fazer uma pergunta. Eu já contei isso aqui nesse podcast para outras pessoas, eu já fiz muito essa pergunta para outras pessoas, mas eu quero fazer para você e quero ouvir a sua opinião sobre isso. Uma das coisas é o seguinte, é que eu me faço a pergunta. Na verdade, eu entro em um mundo e me vejo vivendo exatamente essa situação. Veja bem, eu estou passando eu estou em um processo. E de repente eu parei de viver o momento presente, parei de viver o processo. Agora eu tô no modo automático novamente, no modo sobrevivência e tudo mais. Eu quero voltar. Quero voltar pro momento presente. Aí eu faço a seguinte reflexão. Se Jesus descesse aqui agora, se performasse aqui pra nós aqui, ó, e falasse assim: Cássia, você tem mais. Vou te dar mais, sei lá, 15 dias de vida. Eu vou vir te buscar, só tô te avisando, você tem 15 dias. Vai ser dia tal, sei lá, dia 15. Jesus foi. Eu ainda daria a mesma importância para os problemas da forma que eu dou hoje? Eu ainda viveria da mesma forma que eu estou vivendo hoje? Eu ainda faria isso? Essa atitude? Ou determinadas coisas eu ia realmente parar, deixar para trás, deixar para lá? Essa é uma reflexão que eu faço. E por diversas vezes eu fiz isso para algumas pessoas. Então, para você hoje é o seguinte: se acontecesse isso com você, se Jesus descesse aqui, Rob, você vai morrer em 15 dias. Você
faria exatamente tudo que você tem feito até agora, dessa mesma forma? Você mudaria alguma coisa, desaceleraria, faria algo diferente? E depois que me responder isso, eu quero que você me responda outra coisa. Você concorda com essa reflexão ou você acha que eu tô fazendo essa reflexão de um jeito errado? Cara, ó, primeiro que eu ia olhar para ele e falar, Senhor, eu aguento um pouco mais, estica mais esse prazo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Boa. Eu já ia falar isso Ninguém me para respondeu ele. isso. Não, eu já ia falar isso para ele. Falou, Senhor, ó, o senhor sabe que eu sou pecador, 15 dias é pouco. Estende um pouco mais isso, pelo amor de Deus, não dá. Muito bom. 15 dias para mim é muito pouco. E, ó, o senhor vai vir, eu não vou dar conta, porque é muita coisa. Primeira coisa que eu ia fazer. Show. Né? Negociar, né? Já ia falar para ele, eu já ia pedir mesmo, olha, o senhor adia, dá um pouco mais de prazo para mim. E é óbvio que a gente não ia continuar fazendo a mesma coisa, não é? Porque quando você tem essa materialização diante dos teus olhos, você automaticamente já ressignifica a tua vida. Então, assim, ó, por que que eu bato agora você vai fazer eu falar, né? Por que que eu bato na tecla de tomar consciência do teu eu? Porque se a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, ok? Ok. A Bíblia fala isso. Uhum. Então, o que me impede de andar tal como Ele? Perfeito. Eu que decido. Sim. Ele me deu o livre-arbítrio, não é? Sim. E o que que eu faço com isso? E aí ele precisa vir materializado para minha ficha cair e eu entender que eu só tenho 15 dias para trazer à tona ou trazer para a minha realidade da vida aquilo que eu já tinha que estar fazendo quando eu aprendi que eu sou a imagem e semelhança dele. Entende? Sim. Então veja, é óbvio que a gente vai querer fazer diferente, isso é fato. Mas eu já não poderia estar fazendo lá atrás. Aí eu termino a reflexão com isso. Entende? Eu digo justamente isso, eu falo, pois é, só que Jesus dificilmente, eu acredito que não vai acontecer dele descer aqui e te falar quando você vai morrer. Claro que não. Não vai acontecer. Eu falei, então, isso pode ser daqui um dia, daqui 15 anos ou daqui 15 Exatamente. dias. Basta você voltar para esse momento presente. E de vez em quando eu me esqueço disso, e aí eu volto e faço essa mesma reflexão e me dou esse desfecho, que é exatamente esse. Exatamente. Então a gente precisa ter essa consciência, não é? Quando você traz essa consciência, quando você traz isso e vive isso, você se transforma, né? Perfeito. Mas ao mesmo tempo é algo muito, como é que eu posso te falar? É muito insano diante da sociedade que a gente vive, não é? Porque você ter um comportamento desta forma é o correto, não é? Porém, entretanto, todavia, diante de uma sociedade lá no meio da sociedade, você está louco, você é esquisito. Nossa, você está viajado demais. É isso que a sociedade faz, né? Porque a sociedade, infelizmente, ela é insana. Sim. Não é? Ela é enferma, então, enfim, uma série de questões. Então, assim, faríamos o diferente, sim, né? E eu já diria para ele, pai, ó, 15 dias não dá. Não vai estar dando. Não vai estar dando. Então, o senhor me dá um mais prazo aí, porque eu estou em saldo devedor ainda, né? Então, eu penso que eu faria isso. E você concorda que é uma reflexão válida para trazer a gente para o momento presente, ou você acha que poderia melhorar ou tá errado em algum ponto? Não, eu penso que é válido, sim, né? É válido. E eu faço isso, mas eu faço de uma maneira diferente. Eu faço a pergunta mesmo de que você ama na mesma proporção que Cristo te ama? Porque o cara foi para a cruz por mim, por você, por todos, né? Uhum. E daí você faz o quê? Não. Nada. Brigo, julgo, Então, amiga, você vai precisar de mais tempo aqui. magoa. Entende? Então, assim. Mais que 15 dias, né? E aí a gente fala de empatia. Uhum. Entende? A gente fala de empatia. O que é empatia Essa mesmo? coragem, é. Entende? Então, assim, tem pessoas que torcem o meu nariz quando eu falo, gente, nós não somos empáticos. Ok? Nós somos seres humanos, nascemos com um comportamento primitivo, morder, bater, gritar, entende? Não. E fomos domesticados. Beleza? Então, isso é um processo de aprendizagem. Então, assim, essa reflexão é muito válida. E a gente precisa com que as pessoas realmente parem para pensar nisso. Porque isso transforma, né? Quando você chega a esse tipo de reflexão, você tira a pessoa aqui da superfície
e fala para ela, amiga, você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar aqui, não vai te trazer muita coisa. Você tem que buscar o que você precisa estar lá no fundo. Você não vai mergulhar, você precisa mergulhar. Então a gente tem que começar a mergulhar, ou seja, buscar mais nas profundezas aquilo que vai te transformar. Perfeito. Então eu acho super válido, sim. Acho não, eu acredito ser muito válido, né? Porque quando a gente acha, a gente não tem certeza, mas eu tenho muita certeza de que é necessário, inclusive, Muito bom. fazer essas reflexões. Eu vivo fazendo isso no meio do processo terapêutico, quando eu vejo que a galera é cristã e traz esse cristianismo, independente de placa. Eu faço essa pergunta, eu falo, mas e daí? Você se ama na mesma proporção que o cara te ama? E daí a pessoa falou, pô, como Engraçado assim? é que a gente ora isso, né? Porque a oração do Pai Nosso, em uma determinada parte, ela fala isso. Perdoa os nossos Então, pecados como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí eu falo, gente, ninguém prestou atenção nessa parte, né? Que se você não perdoar, ele não vai te perdoar, né? e aí eu falo, você perdoa? A pessoa fala, pô, não tenho perdoado, então para de rezar. Aí Né? eu falo, para de rezar, senão você tá em débito com ele lá, e ele É, vai te segurar. sua conta tá menos alguma coisa, Entende? menos... Então, assim, tudo porque nós não pensamos. É. E aí, quando você olha, quem tem o dom de pensar? Só o ser humano. E a gente não está pensando. Entende? Então, assim, Sim. a gente não usa o que Deus nos concede, no que Deus nos dá. A gente não usa. E quando usa para fazer coisa errada, né? Ou meia boca, enfim. Outro dia eu vi um cara falando, até falei isso em outro podcast também, eu vi um cara falando assim, você falou que quando usa da forma errada. O cara falou assim, cara, Jesus foi muito top, meu, ele pegou lá 12 discípulos, 11 tinha problema de personalidade, o mais certo traiu ele. Tipo, eu entendi o que ele quis dizer, né? Talvez essa frase pareça, enfim. Mas é bem isso que você falou. Você falou assim, você disse a seguinte frase, a gente não usa o que Deus nos deu, e quando usa errado. É bem isso, ele escolheu 12. Do qual ele escolheu, ele sabia, inclusive, né? Mas o que era mais, entre aspas, certo ali, que tinha uma determinada inteligência, usou da forma errada. E o mais legal de tudo isso é que, mesmo sabendo que ele ia usar de maneira errada, e quando viveu o fato, né, de ser vendido por 30 moedas de prata, ainda assim ele chamou de amigo. Entende? Ele falou assim, forte, hein? para que viés, meu amigo? Então ele não estava falando de Judas com ele. Ele falou, você é meu amigo, e eu te considero meu amigo, independente de qualquer coisa. Então você veja. Então assim, a gente faz o que com isso? É forte, hein? É isso aí, amiga. Rapaz do céu. Não dá nem vontade de acabar de falar, de falar com você, Robson. Eu sempre soube que seria um podcast pancada, mas confesso legal, que me surpreendeu muito. A gente sabe, eu fico muito contente com esse tipo de trabalho, sabe? E não esmoreça, persevere. Muitas pessoas precisam ouvir essas coisas. Com certeza. Não é? Com certeza. Nós temos, na nossa cidade, nós temos um número muito alto de pessoas que pensam, têm ideação suicida, automutilação. Jovens de 10, 11 anos que estão em jandaia sendo amarradas por inúmeros tipos de outras coisas que, né, não é legal a gente nem ficar suscitando, mas essas pessoas e seus familiares precisam ouvir essas coisas, entende? Ainda que você direcione para um nicho profissional, ainda assim, se a pessoa tiver um pouquinho de discernimento, ela pega para a vida dela, entende? Mas a ideia dessa temporada foi justamente isso, não trazer só pro profissional, levar pro pessoal, porque é muito importante entender que por trás de uma empresa tem pessoas. Exatamente. Tem pessoas, em todos os setores, não só o dono da empresa, como quem serve ali, né, a base, enfim. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de vidas, a gente fala de um coração batendo, fluxo de oxigênio, né, sangue, sentimento oxigênio. E tal. Exatamente. Mas o meu conselho para você é o mesmo, Robson, se você me permite dar um conselho. Claro, se eu estou nessa posição, o meu conselho para você é o mesmo, para aí. você perseverar, para você continuar. O que você tem feito é lindo, é maravilhoso. Eu nunca fui para acampamento, mas muita gente. Mas eu precisava mesmo. Mas muita gente que te conhece, antes, inclusive, de eu conhecer você, de eu ter essa oportunidade, me fala muito bem de você e do que você fala lá dentro, do que Deus fala através da sua vida, né? Lá com as pessoas lá dentro. E, enfim, através da sua vida, Deus tem transformado muitas pessoas. Então,
o meu conselho é o mesmo pra você, que você persevere, que você continue aceitando convites pra você falar pra cada vez mais pessoas. Inclusive, já aproveito a oportunidade pra dizer que eu preparei uma lembrança pra você. É só Ô, uma louco, lembrança, como eu disse, não é nada assim. que legal. Mas Obrigado. a ideia do item que Fala tem aí assim. dentro Legal. é te lembrar, você colocar aí Nossa, que numa legal. prateleira, em Com algum lugar. certeza. Pode. Isso, ele tá encaixado. Cara, legal. Pra você Obrigado. coloca Muito lá feliz. em algum lugar que você possa ver e se lembrar, pô, nesse dia aí eu consegui deixar uma marca em alguma pessoa, em algumas pessoas que ouviram esse podcast e entenderam um pouco mais desse conceito, dessa experiência, nossa, dessa bagagem que você tem. Caramba, Robson, obrigado, cara, de verdade. É assim, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar como profissional e poder falar como cristão. Não é todo lugar que a gente tem essa abertura, essa Sim, possibilidade, não é? E assim, vale a gente ressaltar que tudo isso que as pessoas falam de mim é graças à caminhada e aquilo que eu sempre peço, né? Para que o Senhor faça de mim canal de graça, para que Ele possa acessar as pessoas, uhum, não é? Então, assim, não é que eu não sou humilde ou não quero estar sobre qualquer outra pessoa, mas nada seria possível se não existisse Deus na minha vida e na vida da minha família, com certeza, né? concordo. Mas devo lembrar a todos, vivemos um processo, eu sou imperfeito, então se uma hora ou outra vocês me verem aí fazendo alguma traquinagem, lembre-se, eu sou passivo de erros e acertos, eu procuro andar no caminho certo, mas, né, então, Show, cara. ok? Mas você tem feito um ótimo trabalho até aqui, não tem nada pra falar de você. Eu agradeço a vocês, agradeço a Deus, né, primeiramente, e agradeço você, agradeço a todos aqueles que te rodeiam, né, e que Deus continue abençoando Amém, você a e sua nós, a família, nós, né, a nós. e que você possa continuar dando frutos. Amém, a nós. Essa é a minha oração também, que através da minha vida o Senhor possa É falar com isso outras aí. pessoas. Robson, então é isso, cara. Que papo legal. Explodiu a minha mente em diversos momentos. Aposto que tá explodindo a sua também. Se não explodiu, assiste de novo, certeza. Porque, cara do céu, que podcast bom, Legal, meu Deus. Fico legal. muito feliz. Pra gente finalizar, eu quero eu e você olhar pra aquela câmera ali do meio e a gente falar junto o termo levanta e faz. Eu gosto desse termo levanta e faz porque eu entendi naquele momento que eu passei por um burnout, que eu passei por um problema de saúde, eu entendi que existia diversos caminhos pra eu chegar na minha cura ali, pra mim chegar na minha melhora. No entanto, existia diversos caminhos, mas todos eles tinham uma coisa em comum, que era eu fazer. Eu precisava levantar e reagir todos os dias até que eu melhorasse. Por Se favor, você completa. me autoriza, é Vamos muito lá. legal, né? Eu falo que nada é por acaso, é, tudo é providência divina, né? Ok. Então, assim, a gente aprende que, na nossa igreja, a gente aprende que razão, o que você fala é razão, Uhum. ok? Te Sim. ensinaram isso. Sim. Você percebeu e, enfim, isso é pura razão, Uhum. né? Algo científico te deu esse insight. Perfeito. Razão e fé são dois conceitos que andam juntos. Eles formam uma linha paralela infinita, porém não se misturam, ok? E a gente aprende que formam as asas do Espírito Santo de Deus. Então, você, na tua razão, você acabou entendendo que você precisa levantar-se, se movimentar para alcançar aquilo que você queria. Perfeito. Vamos refletir de novo? Qual Vamos. é na Bíblia o milagre que não precisou de um movimento sem fé? Nossa, eu gosto muito disso. Não existiu. Entende? Não existiu. Não existiu. Então, é exatamente isso mesmo, essa Nossa, fala que obrigado. você está falando. Legal, gostei da reflexão. É Não, muito bom, exatamente isso. porque eu concordo com isso. E eu falo, eu vou além ainda. Além de que exige uma ação, né? Que exigia uma ação da pessoa para a qual estava passando pelo milagre, Deus muitas das vezes nos coloca uma condição, não é? Hum, Exemplo, hum. exemplo. José vai libertar a galera do Egito lá. José não, Moisés. Mas
vai precisar ele passar pelo processo de colocar ele em um cesto, ir pelo rio afora, alguém achar ele do outro lado, ele ir para dentro do Egito para que Deus pudesse usar ele. Olha o processo. José é a mesma coisa. Não, ele vai ser o governador do Egito, mas os irmãos dele vão precisar pegar ele. Então sempre tem uma condição. E às vezes a gente só olha um processo. É isso aí. É bem isso. Então às vezes a gente sempre olha assim pro outro lado, né? A gente só olha pro lado da dor, do sofrimento, do processo. Mas quase todas as vezes, não sei se todas, mas quase todas as vezes existe uma condição que Deus pediu de nós. Vou te usar, né? Mas você precisa passar por isso. Então, mas eu vejo isso como uma honraria, né? É isso aí. Perfeito. Legal, é isso. Robson, obrigado por essa reflexão que você trouxe agora. Adorei. Vamos lá, então. Eu quero agradecer a você por ter ficado conosco até aqui, pela tua companhia, pelo teu like, que eu sei que você já deu. Comenta aqui o que você achou desse episódio e quero ir ainda um pouco adiante. Quero pedir para você comentar se você quer o Robson aqui mais vezes. Quem sabe Deus não toca no meu coração, no coração dele, e a gente faz um quadro aqui e traz, enfim, reflexões como essa mais vezes. Isso é muito importante para você que quer entender que a sua vida só depende de você, depende da sua ação. E claro, que você pode, sim, é possível que você performe, é possível que você tenha bons resultados. No entanto, você precisa persistir, você precisa tentar e fazer tudo isso que a gente conversou aqui nesse podcast. Então, obrigado por tudo, obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua companhia. E você já sabe, né? Não tem segredo. 1, 2, 3, levanta e faz.